Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje eu estou com a estudante Vanessa Ruivo, que vai falar um pouco mais sobre o Grupo de Estudos de Medicina e Espiritismo de Santos e também da jornada que eles vão realizar aqui no Santa Cecília durante o mês de outubro. Vanessa, super obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate. E eu acho muito legal que você faz parte de um grupo, né, que é o Grupo de Estudos de Medicina e Espiritismo, GEME. Quem participa desse grupo, Vanessa? Então, o GEME é um grupo aberto a todos os acadêmicos da área da saúde, pessoas que se interessem pelos nossos temas. E tem estudantes de medicina, de fisioterapia, de quaisquer outras áreas, até pessoas que não são da área da saúde, mas que têm interesse pelos assuntos que a gente leva para debater lá. E quais são os assuntos que são debatidos? Então, eu frequento o GEME desde o meu primeiro ano de faculdade, né? Eu estou no 4º ano agora. E a gente já discutiu muito sobre a relação de estresse e espiritualidade, sobre a reencarnação. Ano passado nós falamos muito sobre as terapias complementares, então como elas podem ser uma ferramenta mais uma ferramenta, né, para o médico, para olhar o ser humano como um todo. Então a gente falou muito de medicina chinesa, de homeopatia, de reiki, meditação. Nós debatemos assuntos no geral, assim, de como a espiritualidade pode impactar na saúde, de como isso pode ser uma ferramenta para o médico fazer abordagem na prática clínica. E a gente também fala muito sobre temas mais filosóficos e reflexivos, que geram bastante discussão. Então, a gente já falou muito sobre livre-arbítrio, falamos da importância do perdão e do auto-perdão como uma ferramenta de cura, do sentido da existência. Também levamos muitas leituras de livros espíritas, né, de autores importantes na literatura espírita. Então, textos do Allan Kardec, do Dr. Décio, da doutora Irvênia, do Andrei Moreira. São temas diversos, assim. Muito legal. Então, como estudante, né, como é que você vê a inserção, né, colocar esse conteúdo e aplicar a área da saúde? É difícil, é complicado? Eu acho que, assim, é um tema complicado, assim, para o médico, porque eu acho que é uma questão que envolve muitos tabus hoje em dia. Então, o médico tem uma dificuldade de inserir isso na prática clínica diária dele com o paciente. E por isso que eu acho tão importante que tenha grupos assim nas faculdades de medicina e para os alunos já irem se habituando a essa temática e tenham isso como uma coisa mais natural, né, futuramente. E tem uma série de dificuldades, assim, do médico colocar isso na sua conduta diária. Então, tanto por desconhecimento do tema, como por medo de achar que vai estar impondo alguma religião, alguma coisa para o paciente. Então, é importante que eles tenham um conhecimento da importância desse assunto para ir se desvencilhando, né, desse medo, dessa insegurança, porque é uma ferramenta muito grande, assim, na abordagem clínica. E, em média, quantas pessoas participam desses encontros do GEME? Varia muito, assim, tem dias que vão 30 pessoas, tem dias que vai 6, 8 pessoas, mas é uma oportunidade sempre muito gostosa, assim, na nossa semana, que a gente se reúne, é um ambiente em que a gente está numa vibração muito diferente, né, da nossa semana, com a correria, com o estresse da faculdade, e a gente acaba se unindo, conhecendo outras pessoas de outros cursos e sempre discutindo coisas que a gente pode levar para a nossa vida, tanto quanto acadêmicos, quanto para a nossa vida pessoal. E esses encontros acontecem em que lugar? Os encontros acontecem na Unisanta, na sala 616, todas as terças-feiras, às 17h30. Bom, e esses encontros, eles são possíveis, né, graças à presença e iniciativa também do Dr. Fernando Guimarães, né, que é o grande coordenador, ele que motiva, né, a toda esses jovens, né, universitários. Então, com a ajuda do Dr. Fernando também, como que vocês estão vendo essa colocação da espiritualidade, não só do espiritismo, né, mas da espiritualidade na formação
de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e de todo mundo, né? Todos os universitários que estão participando do grupo. É algo que é possível aplicar e replicar? Sim, acho que o Dr. Fernando é um grande exemplo disso, né? Ele é um dos fundadores do nosso grupo, inclusive, no ano de 94, é um grupo bem antigo já. E é muito importante ver que existem profissionais assim que conseguem aplicar isso no dia a dia. E essa relação da ciência e da religião e da saúde é uma coisa muito antiga, né? Não é uma coisa recente. Mas faz pouco tempo, né, a partir da década de 60, mais ou menos, que começaram a ter mais estudos epidemiológicos mostrando a importância disso, né? Então, de lá para cá, cresceu muito a espiritualidade baseada em evidência, que são estudos que demonstram como a fé do paciente, como a oração, como as crenças deles podem influenciar no desfecho clínico, no modo como eles lidam com a doença, no modo como eles lidam com o diagnóstico, com a adesão a um tratamento. E eu acho que a importância disso é a gente saber que a maioria dos pacientes tem uma religião. Então, as crenças que as pessoas têm vão influenciar no modo como elas lidam com as situações da vida, incluindo a saúde e a doença. E esses estudos têm mostrado que os pacientes querem que os médicos abordem essa questão. Eles querem que os médicos perguntem sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade deles. Em várias entrevistas que os estudos mostram, as pessoas acreditam que se eles tivessem essa abordagem, elas sentiriam mais empatia, mais confiança por parte do médico. Então, é uma coisa que realmente tem que ser resgatada, né? Pensando numa medicina mais holística, mais humanizada, é importante que os médicos consigam ter essa abordagem e aplicar isso no dia a dia. E você também sente essa aceitação pelos seus colegas que não fazem parte do grupo? Algo que os motivam a pensar, até mesmo de outros professores? Algo assim, puxa vida, isso realmente é algo que eu preciso considerar? Você sente esse retorno? Sim, eu sinto que cada vez mais as pessoas estão percebendo que a gente não pode fragmentar o paciente só no lado social, no lado biológico, no lado psíquico, que tudo isso influencia no aparecimento das comorbidades, né, nas doenças, em como ele vai lidar com o tratamento e com tudo isso. Então, é importante entender que as pessoas são seres espirituais e seres completos e considerar tudo isso para fazer a abordagem. Então, acho que as pessoas têm percebido isso e têm buscado mais se interessado pelo tema, buscado estudar. Prova disso é que existe muita pesquisa científica, né, em torno disso. Então, se a gente for olhar no PubMed hoje, relacionando espiritualidade, religiosidade e saúde, tem mais de 40 mil artigos que mostram da importância desse tema e de como isso impacta na saúde. E legal que você, né, citou, né, o PubMed, né, a questão dos artigos científicos, né, dos periódicos. E você também teve a oportunidade, né, de participar de um CONDAME, né, que foi um congresso de vários grupos de acadêmicos que estudam a questão da espiritualidade, não só em Santos, mas no Brasil inteiro. Você poderia falar um pouquinho dessa experiência? Sim, eu fui 2 anos no CONDAME e 1 ano no Mednesp, né, que é o maior evento de saúde e espiritualidade do mundo, que acontece a cada 2 anos no Brasil. E é uma experiência muito importante, assim, de ver quanta pesquisa científica tem nesse tema, ver quanto engajamento estudantil tem nesse tema também e quanta comprovação tem nesse sentido, que não é uma coisa aleatória, né, e quanto é importante para o médico reconhecer isso e ver que estão pesquisando e que estão comprovando muitas coisas nesse sentido. Então, nesse tipo de evento, a gente vê muitas palestras, vê muito conteúdo e muita informação positiva que motiva mais a estudar o tema e a cada vez mais querer incluir isso na nossa vida e nossa rotina. Então, é muito interessante ver, por exemplo, os estudos que mostram o quanto as pessoas que são apegadas a uma religião, a uma espiritualidade, falando agora do lado mais, né, da fisiologia, elas produzem até menos interleucinas, então elas têm menos chance de ter doenças autoimunes, elas têm menos estresse, têm mais qualidade de vida, produzem menos proteína C reativa. Então, essas pessoas têm um modo
mais positivo de lidar com as doenças, com o diagnóstico. E esses congressos, esses encontros, né, promovem esse conhecimento para a gente, o interesse pelo tema. Uhum. E o Grupo de Santos está pensando em realizar alguma pesquisa, algo próprio? A gente está realizando agora, a gente está encabeçando um trabalho na questão de bioética, mas a gente também pensa em desenvolver esse tema na faculdade, né? De pensar como o que os pacientes, o que os alunos e o que os professores veem a respeito da espiritualidade, da importância disso na prática clínica e de como os pacientes querem que isso seja abordado. Uhum. Não sei se você pode falar muito ou não ainda dessa pesquisa, ela será somente para o pessoal de medicina? Vai estar aberta também para outras áreas da saúde? Como é que vocês estão delineando? Inicialmente a gente está pensando em fazer na faculdade para o pessoal da medicina, mas para frente a gente pode até pensar em um projeto de pesquisa maior. No caso, seria a medicina da Uniluz apenas? Sim. Uhum. Muito bem. E você comentou um pouquinho do Medinesp e do Condame. Você sente que os jovens também das outras localidades também estão com esse mesmo ideal, com essa mesma natureza, né, de levar para frente esses estudos, né, que relacionam espiritualidade e saúde? Sim, eu vejo um engajamento muito grande dos jovens. E nesses encontros a gente conhece pessoas do Brasil inteiro e acadêmicos de outras faculdades de vários estados que levam trabalhos e várias pesquisas e mostrando que eles têm interesse e que isso é abordado na faculdade deles, né? E no Brasil ainda são poucas faculdades que têm a espiritualidade, a saúde e espiritualidade como uma matéria, seja optativa ou seja na grade curricular. E é uma coisa que está crescendo muito, então isso também é um fator positivo, né? Aí quando não tem, faz esses grupos de estudos ou ligas, como é o caso do GEME. No nosso caso, a nossa faculdade não tem isso na grade ou como uma matéria optativa, mas aí a gente se encontra toda semana para debater isso. Interessante. Vanessa, você comentou uns minutinhos atrás, né, sobre a questão da religiosidade, da fé, né, o quanto isso aumenta, né, o nosso sistema imunológico. E essa questão da fisiologia pode até ser um pouco difícil para algumas pessoas que estão em casa, mas vai ser o tema do próximo evento, né, que o GEME vai realizar aqui em Santos, correto? Sim. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da fisiologia e mesmo desse evento, nós vamos conversar no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Para saber mais notícias sobre a Associação Médico Espírita de Santos, você pode entrar em nossa página na internet que é www.amesantos.net.br. Lá você terá acesso à agenda, não só das palestras que os médicos e profissionais de saúde pertencentes à AME Santos realizam em Santos e em toda a Baixada Santista, mas também os cursos realizados, e também as tarefas, né, e outros eventos, como esse evento que a gente está falando hoje, que vai ser o evento que o GEME vai trazer aqui em outubro. Outra forma de entrar em contato conosco é através de nossa página no Facebook, que é AME-Santos. No programa de hoje, estou com a estudante de medicina, Vanessa Ruivo, e nós estamos falando sobre o Grupo de Estudos de Medicina e Espiritismo, o GEME, e também sobre a jornada que nós vamos ter aqui durante o mês de outubro, aqui no Santa Cecília, né, Vanessa? Bom, Vanessa, nós já vamos para a 20ª jornada, é isso? Isso. Então, é um trabalho bem extenso de muitos e muitos anos, então, que os estudantes pegaram com força e levaram adiante, correto? Sim. A jornada é um evento muito importante do nosso grupo, é um evento que traz muitas pessoas, a gente lota o auditório, acho que no ano retrasado vieram quase 500 pessoas, então é sempre um número muito grande de pessoas que vêm prestigiar o evento e são sempre temas muito relevantes, né? Não só sobre saúde e espiritualidade, mas sobre ciência, espiritismo,
questões muito pertinentes. Então, vocês dão um jeito de fazer uma junção de tudo isso e trazer de uma forma sim. mais suave, né? Uhum. Eu vi o tema, né, desse ano que fala um pouco sobre fisiologia, né? Qual é o título mesmo do tema? Esse ano a gente vai ter 2 palestras, uma sobre fisiologia transdimensional, que vai ser com o Dr. Fernando Guimarães, o preceptor do nosso grupo, e a outra sobre fisiologia do terceiro milênio, com o Dr. José Nilson, que é homeopata. Muito bem. Bom, quando a gente fala, né, de fisiologia, o homem multidimensional, isso parece um tanto quanto difícil para quem não é da área da saúde. É complicado entender? Eu diria que é complicado se a gente for pensar que existe realmente toda uma base científica por trás disso que explica todos os mecanismos, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente pensar que no processo saúde-doença, né, nesse binômio saúde-doença, a gente tende a olhar a doença de um aspecto superficial, de um aspecto muito materialista. E através do GEM, né, então o grupo de estudos e a jornada, a gente quer mostrar que nós somos seres integrais e que a gente tem que pensar nas pessoas como cérebro, mente, espírito. Então, transcender um pouco essa questão materialista, que é o foco atual da medicina, e pensar em como as doenças se relacionam com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, e ver que tudo isso vai gerar, todos esses problemas que a gente passa no plano psíquico e no plano espiritual, eles vão influenciar o nosso corpo físico, né? E como isso pode ser abordado, como isso pode ser entendido, como nós somos seres multidimensionais e temos que considerar isso também na questão da doença. Então, acho que a medicina hoje tem uma falha grande de ficar muito presa nesse paradigma materialista e não conseguir entender assim a real causa das doenças. E se a gente não consegue entender a verdadeira causa, né, no plano espiritual, dificilmente a gente vai conseguir curar aquilo, né, além dos medicamentos, da medicina alopática, realmente curar as pessoas como um todo. Bom, e depois outra palestra com o José Nilson, é o homem do terceiro milênio. Fisiologia do terceiro milênio. Fisiologia do terceiro milênio. Então, essas 2 palestras, elas estão bem relacionadas, bem interligadas, né? Sim. Então, o público leigo, esse público que está em casa, que não estuda medicina, que não é da área da saúde, pode ficar tranquilo que vai compreender tudo? Sim, com certeza. Os 2 palestrantes são incríveis e eles vão conseguir agregar muita informação. E acho que a ideia, né, dessas 2 palestras juntas é justamente mostrar isso, da importância de ver o ser humano como um ser transdimensional e pensar nisso futuramente, né? Pensar nos benefícios que a gente pode ter estudando a fundo essas questões e como isso vai impactar, né, na saúde das pessoas. Então, se a gente for pensar, né, como a medicina e a saúde ainda está nessa questão material e ao mesmo tempo está avançando a espiritualidade baseada em evidência, e a coisa material vai enfraquecendo com isso, né? Até tem muitos estudos hoje em dia sobre física quântica e mecânica quântica, e ainda precisa muito ser estudado na questão de mostrar esse corpo etéreo que a gente tem, esse corpo mais fluido além da matéria, e porque a questão da matéria realmente está caindo, né? Se hoje a gente for pensar que a mecânica quântica explica que até o material mais sólido que a gente imaginar tem infinitamente mais energia do que matéria. Então, a gente tem que considerar a pessoa como um todo, tem que considerar a importância, né, da parte espiritual, da parte do pensamento. A questão da somatização é muito importante, também está muito relacionada a esses temas. Então, ver que os nossos pensamentos, nossas emoções, eles realmente vão impactar no corpo físico. Então, quando a gente passa por uma situação de estresse, de ansiedade, uma perda, uma situação difícil, tudo isso vai gerar um desequilíbrio energético que vai influenciar no corpo material, né? Muito bem. Vanessa, você já é de família espírita? Não. Não? Como é que surgiu esse seu interesse em estudar espiritualidade?
Eu tenho uma tia-avó que é espírita e que ela foi muito importante nesse meu contato, mas meus pais não são. Mas eu comecei a me conectar muito mais com a minha espiritualidade entrando na faculdade através do GEME. Então foi uma porta de entrada muito importante para mim, que eu comecei a descobrir a minha religião, no que eu acreditava. Abriu muitas portas. Então, você primeiro entrou na faculdade de medicina, né, algo, né, que a gente reconhece, né, pelo materialismo, né, pela pura ciência que é estudada durante todos os anos, e nesse meio tempo você encontrou uma porção espiritual no meio disso tudo. Sim. Como que você acha que isso vai impactar na Vanessa profissional médica no futuro? Eu espero que seja mais uma das ferramentas que eu possa usar para acolher meus futuros pacientes e para olhar eles como um todo, né? E não restringir só o lado físico, mas tentar entender que são seres completos, que existe um sofrimento espiritual, que existe coisas além da matéria e que eu posso cuidar das pessoas de forma integral, não só pensando na doença que ela tem, mas pensando, né, no doente, no ser integral. Muito bom. Bom, então, para a gente, né, falar para o pessoal de casa, uma fisiologia, né, sobre o evento do GEME, né, a 20ª jornada, vai ser no dia 20 de outubro, em qual horário? Vai ser às 8 da manhã até às 11h30. As inscrições podem ser feitas na livraria Pingo de Luz ou no dia do evento também, no local. E é aberto assim a todo o público, espírita ou não, estudante ou não. Nosso grupo é muito aberto e a jornada é uma oportunidade muito incrível de ter contato com esses assuntos. Então, só para quem está em casa, né, entender, Pingo de Luz é aquela livraria que fica pertinho da Praça da Independência. Isso. Já estão havendo os convites. Se eu quiser ir hoje, eu já posso comprar um. Sim, o valor é R$10. No dia do evento também. No dia do evento também, que vai ser então aqui mesmo na Unisanta, no bloco E, no 4º andar, correto? Isso. Então chegar com uma antecedência, né, para não ter aquele atropelo na hora de fazer as inscrições, né? E depois só aproveitar as palestras, tanto do Dr. Fernando quanto do Dr. José Nilson. Isso. Bom, vamos supor que uma pessoa que esteja nos assistindo em casa agora queira fazer parte do GEME. Como que a pessoa, é só chegar, precisa se inscrever, como é que funciona? O GEME é um grupo aberto, então se alguém tiver interesse é só chegar na sala mesmo, toda terça-feira, 5h30. E nós temos um grupo no Facebook, onde a gente sempre divulga o tema da reunião seguinte e posta um material de estudo e troca várias informações lá. Então quem tiver interesse em participar, pode ir lá toda terça-feira que estamos reunidos lá. Se por acaso esse estudante ele não é da área da saúde, é da área de direito ou da área de educação, também pode se encaixar no grupo? Sim, é muito bem-vindo. Todos os simpatizantes são muito bem-vindos. Inclusive, as pessoas tendem a ter um desconhecimento assim, né, a respeito do grupo. Acho que na criação do grupo, né, existia até muito preconceito de não saber por que aquelas pessoas estavam se reunindo, por que era tão importante falar sobre isso. E é um grupo muito aberto, assim, nós temos pessoas de várias religiões, temos pessoas que não têm religião, então é realmente entender que é uma ferramenta importante para lidar com os nossos futuros pacientes e que é um tema importante independente das crenças, assim. Então, a gente fala de coisas muito diversas, não só sobre coisas de religião. Quando você falou um pouquinho, né, de preconceito e dificuldade, e se você remonta isso à criação do GEME nos anos 90 ou algo atual? Eu acho que mais a criação. Acredito que o desconhecimento era maior, tanto que as reuniões já foram proibidas de acontecer na faculdade, a gente se reúne fora da faculdade. Então, acho que ainda existe um tabu muito grande por puro desconhecimento, porque todas as pessoas que vão se sentem super acolhidas e querem voltar sempre. Outra coisa bem interessante que você mencionou foi a questão da religião, né? Então, nem todas as pessoas que fazem parte desse grupo são espíritas. Sim. Existe alguma, como eu posso dizer, não seria preconceito, mas algumas desconfianças ou curiosidades que você ou outros estudantes percebem em relação ao espiritismo? Eu acredito
que como nem todas as pessoas são espíritas, a gente busca também fazer encontros não voltados só ao espiritismo, mas à questão da espiritualidade, por justamente ser uma abordagem, né, mais ampla e que discuta questões tão pertinentes quanto, e aquilo vai servir para a pessoa independente de ela seguir a doutrina espírita ou não. Então, aquilo vai servir para a vida dela e para a profissão dela no futuro, independente dela concordar ou dela ter alguma religião. E muitas vezes as pessoas acabam se interessando até pelo espiritismo através dos encontros do GEM, que foi o que aconteceu comigo. Então, é uma oportunidade também de conhecer. Mas em nenhum momento tem divergências, assim. As pessoas discutem, levam suas opiniões. A gente, inclusive, já fez um encontro falando sobre várias religiões. Então, acho que é um momento de muita troca mesmo. Então, e mesmo a própria jornadas também, né? Os temas são variados. Esse ano, particularmente, é sobre fisiologia. Ano passado também estive presente, falou sobre o cérebro triuno, né? Com o Dr. Décio, foi bem interessante, né? Teve cuidados paliativos, ou seja, a gama, né, de assuntos que vocês desenvolvem, como você falou, né? Pega a espiritualidade, algo bem amplo, algo que não... para não segmentar, né? Por isso que todas as pessoas são bem-vindas e todas as pessoas se interessam pelo tema da jornada, independente de serem da área da saúde ou não, né? Qualquer dia eu vou aparecer lá. Serão muito bem-vindos. Vanessa, a gente falta um minutinho para o final do nosso programa. Você pode convidar o pessoal de casa, então, para participar da nossa jornada? Sim. Então, queria convidar todos vocês a comparecerem ao nosso evento. Vai ser uma oportunidade muito grande de ter contato com isso, de pensar sobre a fisiologia transdimensional, de pensar no homem como um ser integral, que nós somos seres espirituais, nós somos corpo, mas também somos mente, somos espírito, e é isso. Então, dia 20 de outubro, às 8 horas da manhã, aqui no Santa Cecília. Aqui. Bloco E, quarto andar. Então, fica o convite para o pessoal de casa. Vanessa, agradeço muitíssimo você ter vindo aqui, representando, né, todo o grupo, né, lá do grupo de estudos de medicina e espiritismo. E você que está em casa já sabe, programa Espiritualidade em Debate inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!